Bom dia, meu nome é Estela Luz Lemos e eu vou falar sobre monopólio com base no capítulo 15 do livro Introdução à Economia de Gregory Mankill. A apresentação vai seguir a seguinte estrutura, com 5 tópicos principais divididos em tópicos menores com base no capítulo 15. Para introduzir esse assunto, eu vou começar falando de um caso recente e conhecido. Em 9 de dezembro de 2020, o país publicou a seguinte matéria: Estados Unidos processam Facebook por monopólio. De acordo com essa matéria, procuradores de 48 dos 50 estados dos Estados Unidos entraram em uma ação contra o Facebook para que essa empresa diminua seu tamanho. Como a maioria de nós sabe, o Instagram e o WhatsApp também pertencem à empresa. A Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos também fez a seguinte declaração: essa conduta prejudica a concorrência, deixa os consumidores com poucas margens de escolha para suas redes sociais pessoais e priva os anunciantes dos benefícios da concorrência. Acredito que, com base nessas informações, seja fácil presumir que, de modo geral, os economistas não veem os monopólios com bons olhos. Isso acontece porque o monopólio é uma empresa que é a única detentora de um produto sem substitutos próximos, o que significa que não tem os benefícios que as empresas competitivas têm. As empresas competitivas são tomadoras de preço, enquanto os monopolistas são formadores de preços, o que significa, em teoria, que uma empresa monopolista pode cobrar qualquer preço que quiser. Como já foi dito anteriormente, o monopólio é a única detentora de um determinado produto que não tem substitutos próximos, o que significa que outras empresas não podem suprir as necessidades dos potenciais clientes dessa primeira empresa monopolista. Isso acontece principalmente por causa das barreiras à entrada, e há 3 origens principais para essas barreiras: recursos monopolistas, monopólios criados pelo governo e monopólios naturais. A maneira mais simples de surgir um monopólio é se a empresa monopolista for a única detentora de recurso-chave, o que significa que outras empresas não vão ter como produzir esse determinado bem, então todos os consumidores vão ter que recorrer à monopolista. Um exemplo é o caso da Adebis. A Adebis é uma empresa da África do Sul que é detentora de cerca de 80% da produção mundial de diamantes. Se pensarmos nos diamantes como pedras próximas aos rubis e às esmeraldas, a Adebis não vai ter um poder no mercado tão grande quanto tem. Mas, para evitar isso, essa empresa faz muito investimento em marketing, o que pode ser um pouco surpreendente. Se uma empresa é a única detentora de um produto, por que ela precisaria fazer marketing? A resposta é muito simples. A Adebis quer que os diamantes sejam diferenciados das demais pedras preciosas na mente dos potenciais consumidores. Assim, os diamantes deixam de ter produtos próximos que possam ser usados como substitutos. O slogan dessa empresa é o seguinte: diamantes são para sempre. Percebe-se que eles não fazem sequer a diferenciação entre marcas, o que é mais uma amostra do fato de que são um monopólio do recurso, que no caso são os diamantes. A segunda possível causa para as barreiras de entrada são os monopólios criados pelo governo. Ocorre quando o governo concede a uma pessoa ou empresa o direito exclusivo de vender um bem ou serviço. Isso pode acontecer tanto por influência do monopolista, quanto porque o governo julga de interesse público que essa empresa seja um monopólio. Um exemplo de monopólio criado pelo governo no Brasil é o caso da Petrobras. Na década de 1930, o Conselho Nacional do Petróleo começou a planejar a exploração do petróleo no Brasil, e durante as discussões sobre como isso deveria ocorrer, houve o surgimento do movimento O Petróleo é Nosso, que cresceu e ganhou adeptos em maior parte da população, ocasionando a Lei nº 2004, de 1953. Essa lei estabeleceu a união com o monopólio estatal sobre atividades exploratórias de produção, refino e transporte de petróleo, que era executado pela Petrobras. Essa situação só mudou oficialmente em 1997, com a Lei do Petróleo, que foi editada por FHC, e a Petrobras deixou de ser executora do monopólio da União para tornar-se uma empresa em concorrência de mercado. Essa mudança não foi tão brusca na prática, porque entrar no Brasil para fabricar nessa área e competir com uma gigante enorme que é controlada pelo governo, que torna o negócio praticamente inviável. A terceira possível origem para as barreiras de entrada são os monopólios naturais. Segundo a teoria econômica clássica, a livre concorrência produz o maior nível de bem-estar social possível. No entanto, esse preceito tem uma falha. Há mercados em que a livre concorrência não oferece uma solução superior, isto é, uma falha no mercado, um monopólio natural. O monopólio natural é caracterizado pela sua capacidade de oferecer um bem ou um serviço a um custo menor do que 2 ou mais empresas teriam. Isso significa que o número mais eficiente de empresas em determinado setor é apenas um.
Um exemplo disso é o sistema de saneamento básico. O sistema de saneamento básico corre em ciclo, que começa com a coleta de água bruta, que pode ser tanto em reservatórios naturais quanto construídos, o tratamento da água, a distribuição nos pontos residenciais, industriais e outros, além do descarte, o tratamento do esgoto e então a devolução da água ao ciclo natural. É claro que para que todo esse processo ocorra é necessária a construção de toda uma infraestrutura que previsivelmente terá custos muito altos. Esses custos, que são iniciais e fixos, impossibilitam a entrada de outras empresas do mesmo setor, até porque não faz sentido termos várias centrais de tratamento de esgoto com tubulações de entrada e saída na mesma cidade, por exemplo. Vamos iniciar agora o segundo tópico. Como os monopólios decidem os preços. A principal diferença entre empresas monopolistas e empresas competitivas é a capacidade de influenciar no preço do mercado. Enquanto as empresas competitivas têm pouca influência, as monopolistas podem alterar o preço do seu produto, tendo uma influência direta na relação de oferta e demanda. Vamos analisar isso através dos gráficos. A curva de demanda de uma empresa competitiva é, como podem ver, horizontal, porque pode vender a quantidade que quiser seguindo o preço estabelecido pelo mercado. Essa é uma curva perfeitamente elástica porque ela responde diretamente às alterações do mercado. Se uma empresa competitiva não seguir de acordo com os preços estabelecidos pelo mercado, ou ela não vai lucrar vendendo por preços muito baixos, ou vai ser substituída por outro, caso venda um produto por um preço muito alto. Já a curva de demanda do monopolista é a mesma curva do mercado, que tem uma inclinação descendente, porque quanto mais barato for um produto, maior vai ser a quantidade comprada. Caso o monopolista eleve os preços, os consumidores compram menos do produto. E caso o monopolista produza menos, diminuindo a oferta em relação à demanda, o preço do produto aumenta. E são esses pontos, essa relação entre preço e produto, que limita o lucro do monopolista, porque para vender em grandes quantidades, ele precisa manter os preços baixos. Ou seja, ele não pode vender muito se cobrar muito. Imaginando uma cidade com apenas um produtor de água, foi montada a seguinte tabela. Se o produtor vender o galão a R$ 9,00 com 2 unidades, ele vai ter uma receita total, que é toda a receita arrecadada pela empresa, de R$ 18,00. A receita total é adquirida pela multiplicação da quantidade e o preço. A receita média, que é a divisão da receita total pela quantidade, e é quanto a empresa recebe por unidade vendida, vai ser de R$ 9,00. E a receita marginal, que é a receita que a empresa recebe pela venda de cada unidade adicional do produto, será de R$ 8,00. Como podemos observar nos monopólios, a receita marginal é sempre menor do que o preço do bem. Por exemplo, se aumentar a produção de 3 galões para 4, a receita marginal será de apenas R$ 4,00, apesar de poder vender o galão por R$ 7,00. Isso acontece por conta da curva de demanda descendente, que diminui o preço conforme aumenta a quantidade dos bens produzidos. As empresas competitivas, por outro lado, podem vender qualquer quantidade do produto e a receita marginal vai permanecer igual ao preço do bem. Isso porque essas empresas não sofrem do efeito preço, que determina que quanto menor for o preço, menor será a receita total. Lembrando que o preço vai ser menor se a quantidade for maior e que se a quantidade for maior, a tendência é que a receita total, a multiplicação do preço pela quantidade, aumente. Esse é o gráfico da receita de um monopólio. A curva de demanda demonstra a influência que o preço e a quantidade exercem um sobre o outro, e a curva da receita marginal, que é referente ao aumento da produção em uma unidade, sempre se mantém menor do que a curva de demanda, como já foi dito anteriormente. Isso acontece porque, se há aumento de uma unidade, todas as unidades terão o preço diminuído. Também é possível observar que a receita marginal pode ficar negativa, o que acontece quando a demanda é inelástica. Em outras palavras, quando o aumento da quantidade do produto exerce pouca influência no preço. No caso do gráfico, a demanda cresceu pouco em relação à queda do preço. Analisando esse gráfico, podemos perceber que a curva da demanda e a curva da receita marginal permanecem exatamente as mesmas que estavam no gráfico anterior. Mas aqui também precisamos considerar a curva do custo total médio, que é a curva do custo por um produto
do custo por uma unidade produzida, e a curva marginal, que é a curva da variação do custo total pelo adicional de uma unidade na produção. Se a empresa estiver operando em Q1, ou seja, se estiver produzindo pouco, o custo marginal vai ser menor do que a receita marginal. Aumentando a quantidade produzida em uma unidade, a receita marginal ficará maior, o que ocasiona o aumento do lucro. Logo, a empresa pode aumentar o lucro produzindo em maior quantidade. E em Q2 acontece o oposto. O custo marginal é menor do que a receita marginal. Para aumentar o lucro, cortando parte da receita que seria perdida se a produção permanecesse a mesma, a empresa deve reduzir a quantidade da produção, ou seja, o monopólio precisa ajustar a produção a um Q máximo. Em outras palavras, o lucro é maximizado quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. Essa afirmação também é válida para o caso das empresas competitivas. A diferença entre as empresas do mercado competitivo e do mercado monopolista está na relação preço-custo marginal, do preço-custo marginal e da receita marginal. Nos mercados competitivos, o preço é igual ao custo marginal. Nos mercados monopolistas, o preço é maior que o custo marginal. No começo, falei sobre o caso do Facebook como monopólio e da ação dos procuradores de quase todos os estados dos Estados Unidos, e também mencionei a declaração da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos, que afirmou que a conduta monopolista do Facebook prejudica os consumidores e os anunciantes. Agora vamos buscar entender um pouco mais sobre o motivo de como esse caso sugere, os monopólios podem causar prejuízos. Primeiro, vou apresentar o conceito de peso morto, e para falar disso, vamos imaginar uma empresa administrada por um planejador social benevolente. O planejador social vai tomar decisões tendo em mente não apenas o lucro da empresa, mas também os benefícios dos consumidores. Seu objetivo é maximizar o excedente total, que é a soma do excedente do consumidor e do excedente do produtor. Tendo em mente que a curva da demanda é referente a quantos consumidores estão dispostos a pagar por um bem, e a curva de custo marginal aos custos para o monopolista, sem esquecer que o planejador benevolente se importa com ambos os lados, nota-se que esse planejador precisa encontrar um ponto em comum entre essas duas curvas que traga benefícios tanto para consumidores quanto para produtores. Esse ponto é, como podem ver no gráfico, o ponto em que as curvas se cruzam. Se for menor do que essa quantidade de produção, o valor para os compradores será maior do que o custo para o vendedor. E se for maior, o valor para os compradores será menor do que o custo para o vendedor. Vamos analisar um gráfico representando uma produção ineficiente. Nesse caso, ao invés de um planejador social tomando decisões, temos um monopolista. Como vocês devem lembrar, um monopólio tem mais influência no preço dos produtos ofertados do que uma empresa em um mercado competitivo. Se o monopólio produz menos, a relação oferta e demanda é alterada, tornando a oferta menor do que a demanda e possibilitando cobrar mais por uma unidade de um produto. É o que o gráfico mostra. O monopolista estabeleceu um preço maior, vendendo uma quantidade menor e sem que os pontos entre as curvas de demanda e de custo marginal se cruzem. E é justamente o espaço entre esses três pontos, da quantidade eficiente, da quantidade produzida e o preço, forma o que representa o peso morto. Isso acontece porque se o preço for maior do que o custo marginal, alguns consumidores em potencial atribuem ao bem um valor superior ao custo marginal, mas inferior ao preço do monopolista. Por consequente, deixam de comprar o bem. Ou seja, o peso morto é a perda da eficiência. Comparando essas duas situações, a do monopolista e a do planejador social, é possível perceber mais facilmente os efeitos do bem-estar do monopólio. O monopolista vai querer produzir uma quantidade inferior à quantidade que traz mais benefícios para a sociedade, o que diminui o percentual de pessoas que têm a capacidade de comprar um produto por conta do aumento do preço. Embora os monopólios tenham lucros elevados em decorrência do poder do mercado, o lucro de monopólio não é por si só um problema para a sociedade. Esse problema surge no mercado monopolizado porque o bem é produzido e vendido em uma quantidade inferior ao nível que maximiza o excedente total, originando o peso morto. Essa ineficiência está ligada aos preços elevados do monopólio.
Isso porque, como já foi estabelecido antes, oferecer um produto em menor quantidade leva o preço do produto, o que resulta na desistência de alguns dos potenciais consumidores. Essa desistência dos consumidores, impede que o excedente total fique no mesmo nível que seria atingido se fosse planejado por um planejador social benevolente. Políticas públicas quanto aos monopólios. Como já foi dito várias vezes, os monopólios tendem a produzir menos do que é socialmente desejado, o que pode ser um problema. Por isso, os formuladores de políticas públicas podem reagir das seguintes maneiras. A primeira é tornar as indústrias monopolizadas mais competitivas. Por isso, criaram as leis antitruste. Essas leis objetivam limitar o poder dos monopólios. Por exemplo, a lei antitruste Sherman, criada em 1890, proibia qualquer contrato ou combinação que restringisse o comércio local ou internacional. Essas leis buscam proporcionar ao governo meios de promover competição, impedir fusões, que é o que provavelmente ocorreria se Mark Zuckerberg tentasse comprar o Twitter, consolidando ainda mais a posição do Facebook como monopolista nas redes sociais. E essas leis também buscam impedir que as empresas ajam de modo a tornar o mercado menos competitivo. Outra maneira das políticas públicas reagirem a isso é a regulamentação, que é quando o governo regulamenta o comportamento dos monopolistas e é uma solução muito comum no caso dos monopólios naturais, como o exemplo que eu citei antes, o saneamento básico costuma ser regulado pelo governo. Outra maneira de reagir a isso é transformar os monopólios em propriedades públicas. Ao invés de regulamentar um monopólio natural administrado por uma empresa privada, o governo vai administrar o próprio monopólio. E a terceira opção é não fazer nada, que só vai ser tomada depois de considerar cada uma das opções que eu falei antes, porque cada uma delas tem, é claro, suas desvantagens. Como devem ter lido no slide anterior, a discriminação de preços é a prática de vender o mesmo bem a diferentes preços para diferentes clientes, a despeito dos custos de produção que continuam os mesmos. Para ilustrar melhor a situação, vou falar sobre um exemplo dado no livro. Supondo que uma editora ofereça 2 milhões pelo direito de publicar um livro, seu lucro será a subtração da receita total e os 2 milhões. Vamos agora imaginar dois grupos distintos. O primeiro grupo tem 100 mil pessoas e cada uma está disposta a pagar R$ 30. Esse grupo sozinho pode gerar uma receita total de 3 milhões e um lucro de 1 milhão. Já o segundo grupo é composto por 400 mil pessoas e cada uma está disposta a pagar R$ 5, tendo uma receita total de 2 milhões, sem lucro. É claro que se uma pessoa está disposta a pagar R$ 30, ela também vai estar disposta a pagar R$ 5 pelo mesmo produto, como vocês vão ver no próximo slide. Então, os possíveis lucros atendendo a R$ 5 ou a R$ 30 seriam de 3 milhões, seria de 1 milhão se a receita total fosse 3 milhões e de 500 mil se a receita total fosse 2,5 milhões. Supondo que o grupo disposto a pagar R$ 30 é nordestino e o grupo disposto a pagar R$ 5 é nortista e que há a possibilidade de mantê-los completamente separados, é possível cobrar os dois preços. E assim como o primeiro grupo teria sozinho uma receita total de 3 milhões e o segundo grupo sozinho teria uma receita de 2 milhões, a receita somada seria de R$ 5 milhões e o lucro, descontando os 2 milhões dos direitos autorais, seria de 3 milhões. Assim, discriminar o preço, diferenciando ele entre dois grupos distintos de pessoas, seria a maneira que o monopolista poderia lucrar mais. Em síntese, podemos concluir que os monopólios são as únicas detentoras do direito ou da capacidade de produzir um determinado bem que não tem substitutos próximos. Diferente das empresas competitivas, os monopólios são formadores de preços e não tomadores de preços. Os monopólios podem surgir por conta das barreiras de entrada, que têm três origens. A primeira é o monopólio do recurso-chave, a segunda é quando os monopólios são criados pelo governo e a terceira são quando os monopólios são naturais. Também estudamos como, ao estabelecer o preço do produto, o monopolista tem alguns limites no lucro que são relacionados à oferta e à demanda. E como estabelecendo esses preços, os monopólios podem trazer prejuízo à sociedade por produzirem uma quantidade ineficiente, o que gera um peso morto. No mais, também foi apresentado as respostas que um governo pode dar em relação às ações de uma empresa monopolista. As empresas monopolistas,
as que realmente têm um poder significativo no mercado são raras, porque todos os produtos têm produtos que são primos e que, embora não sejam idênticos, têm semelhanças o suficiente para que sejam tratados como substitutos. Apesar disso, todas as empresas têm algum controle sobre o preço dos produtos que vendem. Afinal, nenhum produto, independente de quantas semelhanças tenha, vai ser exatamente igual ao produto produzido por outra empresa.